Então, só tenho o prazer de estar recebendo aqui Maria Estela Junqueira Rebouças, que é psicóloga. Boa noite, Maria Estela. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigada. Temos também o prazer de estar recebendo aqui no programa Afro X, que é cantor. Tudo bom? Uma ótima boa noite para você e a todos os telespectadores da HIT. Prazer ter você aqui com a gente. Muito bom. Vamos falar então sobre relacionamentos problemáticos, pessoas que atraem esse tipo de relacionamento. Você é o problemático ou você é o que atrai relacionamentos problemáticos? Eu não sei te dizer. Eu acredito que eu acabo atraindo. Mas era legal estar sabendo da doutora, né? Qual é essa questão, né? Dá pra gente depois fazer uma avaliação do que a gente tentar conseguir tirar de informação dele a respeito desse assunto? Se ele estiver disposto, mas ele não pode esquecer que vai estar mundialmente a gente vai colocar você... Não, mas a gente pode fazer isso depois. Vamos em off, em off. Vamos poupar o rapaz. Vamos colocar isso em off. Maria Estela, é cada vez mais comum o número de pessoas que procuram os consultórios psicológicos e que reclamam desse tipo de problema? É muito comum, né? Porque quando uma história se repete, se repete, se repete, nunca é o outro, somos nós. Né? Porque uma vez você dá uma trombada, acontece. Mas se todo dia você atropela alguém, você tem que ir no oculista, parar de dirigir, parar de beber alguma coisa, você está fazendo que isso se repete, repete, repete. Né? Inclusive, acho que vocês colocaram assim muito bem sobre autoestima, masoquismo. Só quero defender os masoquistas, que eles não gostam de sofrer. Gente, então, peraí, o dicionário está errado. Calma, vamos ter que revisar todos os dicionários da língua portuguesa. Bom, antes a gente, vamos entender um pouquinho a respeito disso daqui a pouquinho. Antes, vamos acompanhar uma reportagem que foi feita pela nossa produção. A gente foi a campo e entrevistamos algumas pessoas que reclamaram de estarem sempre atraindo relacionamentos problemáticos. Vejam só. Sozinha há 6 meses, Jéssica Riasa não pretende voltar a namorar tão cedo. Ela tomou essa decisão após romper com um namorado problemático. Na frente dos outros, todo mundo achava, nossa, seu namorado é um amor de pessoa. Mas comigo, a gente brigava sempre quando a gente ficava sozinho. Ou às vezes quando a gente saía, aí nos lugares ele arrumava qualquer pretexto. Não, porque você está olhando para outra pessoa, porque esse cara está te olhando porque você está com essa roupa. Não ligava muito no começo. Aí depois eu comecei a perceber o jeito dele, que era esse jeito mesmo. E aí eu comecei a... Não quero brigar com ele, então vou ficar mais na minha, quieta na minha, não vou fazer nada, não vou olhar para lugar nenhum. Eu até tentei mudar um pouco, mas eu vi que eu estava me tornando outra pessoa. No dia em que rompeu com o namorado, Jéssica foi perseguida por ele e precisou pedir ajuda para o tio. E aí eu saí do meu serviço para ir para um curso que eu fazia e ele ficou implorando. Não, volta pra mim, porque eu vou ser a melhor pessoa do mundo pra você, porque a gente tem que ficar junto, porque a gente nasceu um pro outro, toda aquela conversa de sempre. Aí eu fui pro curso, eu entrei, quando foi na hora do intervalo ele tava lá, chorou de novo, na hora da saída a mesma coisa, e depois ele falou assim, eu tô fazendo papel de idiota, não tô? Eu falei assim, você tá fazendo papel de idiota? Aí ele pegou e virou as costas, mas depois ele continuou me procurando. Aí eu falei, tio, não tô aguentando mais, me ajuda. Aí meu tio foi conversar com ele, e aí ele se afastou. Débora Marques namora há 6 anos. Ela não acredita em relacionamentos perfeitos. Confessa que o dela tem seus altos e baixos e revela o que mudaria no namorado. Porque ele acha que os lugares em que ele pode estar, eu não posso estar. Mesmo não gostando de algumas atitudes do namorado, é com ele que Débora sonha em casar e ter filhos. Se a gente realmente ama a pessoa e a gente gosta, a gente tem que estar tentando conversar, entender a parte do outro, entender a pessoa, para estar conversando, porque eu acho que é uma bobagem. Às vezes as pessoas terminam por besteiras, por não saber respeitar o que a outra pessoa gosta. Então eu acho que é bobagem. Quando o assunto é relacionamento, segundo o psicólogo Alexandre Ribeiro, é bom esquecer a frase e foram felizes para sempre. As mudanças hormonais provocadas pela paixão costumam distorcer a realidade no início da relação. As áreas, por exemplo, do córtex cerebral, que são responsáveis por memória, pensamento, raciocínio, atenção, concentração, elas têm o seu funcionamento interrompido. As áreas emocionais do cérebro, a amígdala cerebral, que está lá no sistema límbico, ela passa a reger o funcionamento. A adrenalina é disparada, temos o ataque cardíaco,
nós temos a respiração ofegante, transpiração. Quer dizer, há uma modificação no nosso funcionamento psíquico. O psicólogo conta que relacionamentos mal sucedidos estão entre as principais causas que levam milhares de pessoas aos consultórios de psicologia. Nós estamos confundindo muito, Wanderleia, tanto paixão com amor, atração sexual com amor. Né? Eu acho que a gente precisa definir o que a gente quer na nossa vida, o que eu quero na minha existência. Eu estou querendo uma relação estável, qual é o perfil de pessoa que me atrai, não é? Como eu sou, quais são os meus limites, o que eu suporto e o que eu não suporto numa relação. Quer dizer, eu preciso trabalhar as relações afetivas de uma forma mais consciente, menos impulsiva e inconsciente. A nossa sociedade ocidental, ela vendeu uma imagem de que o verdadeiro amor ou verdadeira afetividade, ela deveria de ser quase cega, ela deveria ser impulsiva, que se você pensa, perdeu o valor, quando na verdade não é nada disso. Você com certeza ouviu falar de pessoas que estão sempre às voltas com relacionamentos problemáticos e que se queixam de estarem invariavelmente atraindo o mesmo tipo de relação. Hoje o Vejam Só quer saber se essas pessoas sofrem de carência afetiva ou se têm tendência masoquista, ou seja, gostam de sofrer. E aí, o que você de casa pensa a respeito desse assunto? A gente estava aqui assistindo a matéria e você estava levantando algumas questões, né, a respeito disso. A primeira entrevistada, ela rompeu com um relacionamento problemático. Que ele era extremamente ciumento. Né? Teve aquela questão da perseguição. E aí, o que você está olhando, o que você está fazendo. A pessoa, quando ela é extremamente ciumenta, não se pode generalizar, não posso dizer 100%, mas a maioria, tudo que ela supõe que o outro está fazendo, ela mesma faz. Por isso, ela vê esse fantasma o tempo todo. Tanto que ela tem ideias mirabolantes de como você traiu, porque você pode, quando você acaba conhecendo melhor a pessoa, você vê que todas aquelas situações a pessoa já fez. Então, ela tem medo, o tempo todo ela está ameaçada com o fantasma da própria culpa. E aí ela projeta isso na outra pessoa, inferniza a outra pessoa o tempo todo, né? E são relações difíceis de você cortar. Porque a pessoa não aceita o não, ela não aceita ser deixada, ela não aceita o limite, ela não aceita respeitar o companheiro ou a companheira e realmente faz da vida da pessoa um inferno. Né? Você já passou por isso? Mas na questão mesmo de ciúmes, né? Eu, assim, muitas vezes eu enfrento essa questão no relacionamento. Mas eu vejo, assim, hoje eu também, assim, eu me considero uma pessoa também ciumenta. Mas não possessiva, né? Porque os ciúmes é normal, né? Você ter ciúmes da pessoa que você gosta, enfim, que você se relaciona, mas ele tem que ter um equilíbrio, né? Fugiu desse equilíbrio, aí já não é uma dá, doença, né? né? Mas assim, você se sentia sufocado por conta dessa relação? Muitas vezes eu me sinto sufocado, assim, nas minhas relações, na questão de ciúmes. Mas acaba sempre atraindo esse tipo de relação. É mais a questão de ciúmes. Mais esse ciúme. Bom, nós estamos com um telespectador na linha. Luci fala com a gente da Bahia, de Salvador. Luci, boa noite. Boa Luci? noite. Tudo bem, Luci? Alô? Alô, Luci, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Luci, e aí, você faz parte do grupo dos que atraem relacionamentos problemáticos, Luci? Sim. E aí, como é que tem sido isso? Está sendo muito ruim, porque os homens que aparecem na minha vida são todos casados. E problema sério, E hein, às Luci? vezes... Hã? Problema sério esse, hein? Seríssimo. E aí, como é que você tem feito? Eu sempre penso que a pessoa é de um jeito, é solteiro. Quando eu vou ver, caio na mesma armadilha, são casados, cheios de filhos. Você acaba sofrendo muito com isso, imagino. Muito. É.
Bom, Lucy, obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no programa. E a gente espera, Lucy, que você mude essa realidade. Olha, esse tipo de relacionamento vai te trazer cada vez mais sofrimento. Acho que o pessoal que está aqui com a gente concorda que é o pior tipo de relacionamento. É o pior tipo. E o que ela tem que pensar é que ela está sempre em competição com o fantasma. Né? Quem vai ganhar? Sou eu ou a esposa? Né? O objetivo é o homem casado ou é a esposa? O lugar que essa esposa ocupa. Que talvez seja um lugar que ela gostaria de ter. Só que esse lugar já está ocupado. Se ela quer esse lugar, ela tem que construir esse lugar com alguém que também esteja disposto. Porque ninguém pega de verdade o lugar de ninguém. É verdade. Né? Bom, o que você arruma é uma encrenca. E dor, com certeza. Sofrimento. É verdade. Na matéria, na reportagem, a gente estava falando sobre, enquanto a gente estava assistindo, a gente estava falando sobre essa questão até levantando o que o psicólogo falou. Ele falou que o amor tem que ser mais racional. Mas é possível ser racional quando a gente ama? Dá para ser racional quando a gente está apaixonado? Acredito que isso também leva um tempo também, né? Acho que com a maturidade você acaba enxergando outras coisas, você acaba vendo que coisas são supérfluas, né? Tipo, muitas vezes você se dá conta, você leva em conta algumas coisas que depois que você está mais maduro, aí você fala, pô, isso aí é bobeira, não vou ficar fazendo questão de poucas coisas, né? Então, acho que o amadurecimento, ele faz você enxergar essas coisas. E acredito que tem que ser mais... Hoje eu sou mais racional. Porque muitas vezes você age pela emoção e você não consegue realmente depois lidar com isso, né? Então, tem que ser mais racional. É aquela questão que fala que o amor é cego? Aí é bem isso mesmo? No início o amor é cego, a gente não vê os defeitos do outro. Eu não vejo assim que é cego, não, porque você já tem que ter, por exemplo, hoje eu já sei o que eu quero para minha vida. Então, eu não fico me iludindo. Então, eu já vejo um perfil da pessoa que eu quero estar e em cima desse perfil que eu vou me adaptando a ela, né? Porque é uma adaptação entre as duas partes, né? Agora, ficar com ilusão, que o amor é cego, isso aí eu já passei acho que a doença fase, é cega, né? Não o amor é cego. O amor, o verdadeiro amor, você sabe quem você ama, você sabe por que ama, você sabe o que gosta, você sabe o que não gosta, né? É como a questão até do ciúme, que ele falou assim, você é artista, então vai ter sempre alguma garota dando em cima, elas agarram, elas beijam. Então, a pessoa que estiver com você, ela tem que confiar em você. E que você não precisa, você não vai corresponder, mas você não tem como evitar que isso aconteça. Né? Quanto mais famoso você ficar, mais você vai ser assediado, e o assédio é agressivo. Elas já vão agarrando. Né? Tem então, coisas desleais. Assim. Desleais, te colocam em situações constrangedoras. Às vezes sua namorada está ali, então uma pessoa, você não pode pegar a sua fã, dar um safanão nela e falar, não, eu tenho namorada. Esses sites também de relacionamentos que existe também, acaba, tipo, o pessoal... Eu vejo assim, o mundo da internet não tem muita... O pessoal não tem muito respeito, limitação. Não tem muito respeito porque também não se vê a cara que está do outro lado. Então, aí é muita máscara, né? Você não sabe quem é quem, então as Quando pessoas você vai conhecer, não têm... a pessoa pode ser totalmente diferente daquilo que ela descreveu. E eu vejo também acho que é aí que entra, inclusive, a história que eu falei, né? Que o masoquista não é exatamente a pessoa que quer sofrer, né? Ele é uma pessoa que não tem referencial de paz. Ela tem dois extremos. Ou um sofrimento com adrenalina, quer dizer, até o que o psicólogo falou, que dá tremedeira, que as pessoas falam, é lindo quando a gente ama, que dá friozinho no estômago, taquicardia. Bom, isso é uma adrenalina. E a adrenalina é o hormônio do medo. A adrenalina é o hormônio que você libera quando você está sob ameaça. Então, quando vocês estiverem com alguém, vocês sentirem friozinho no estômago, tremedeira, fuja! Vocês estão com a pessoa errada. Gente, elas estão te ameaçando, saiam correndo. Eu sempre ouvi dizer assim, olha, quando você se apaixona, você sentir essa adrenalina, esse friozinho, isso significa dizer que você gosta mesmo. Não, isso significa que essa pessoa, de alguma maneira, te ameaça. Mas uma ameaça no sentido de dizer assim, olha, ela ainda não é minha, então tem a ver com a conquista. Não, mas tem que conquistá-la. Não, isso tem que ser uma coisa natural. Eu gosto dele, eu vou conquistá-lo, então eu vou me aproximar, eu converso, ele conversa. Mas existe uma insegurança nesse período. Sim, mas... Entre a conquista e o namoro, existe um sim, período mas que você porque tem que eu, é que
conheci o afro hoje, já estaria tremendo com frio no estômago e liberando adrenalina. Só se eu estiver doente. Né? São aquelas pessoas que não conhecem a pessoa e de cara bate o olho, nossa, você é a pessoa da minha vida. Como é a pessoa da vida? Você não sabe se a pessoa, quando abrir a boca, tem dente dentro. Você não sabe se a pessoa tem o hábito simples de escovar os dentes, por exemplo. Se ela toma banho, você não sabe coisas básicas da pessoa e você já ama loucamente. Então, você não é que você está amando, você está loucamente amando. E nesse a convivência, né? Mais a convivência, né? Você tem que conhecer. Primeiro você conhece a pessoa, depois você ama. Né? Eu costumo falar para meus pacientes assim, o coração, você começa um relacionamento, desde o primeiro segundo, você tem que entregar seu coração de toda a alma, numa bandeja com cordinha. Aí você vai conhecendo a pessoa. Está servindo, você solta a cordinha. Não está servindo, você puxa a cordinha. Porque o que até uma das entrevistadas falou, que você tem que ir conversando, tentar acertar, isso é muito importante, mas você também não pode perder o limite dessa situação. Né? Porque se você perde o limite dessa situação, você fica correndo atrás do rabo. Se alcançar, dói, se não alcançar, frustra. Assim, quando a pessoa se apaixona, quando você percebe que a pessoa está vivendo um relacionamento complicado, geralmente, se ela te pedir uma opinião, você fala, olha, eu estou vendo que esse relacionamento não vai dar certo. Mas a primeira justificativa dela, eu a amo. Então, como romper? Não é possível, eu gosto muito dessa pessoa, não quero abrir mão. Geralmente não é esse o argumento? É, esse argumento, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem nem vivência, né? Porque, tipo, o relacionamento também é convivência, né? Então, são detalhes mínimos de convivência com a pessoa que, se você não sabe, é difícil você saber se você realmente ama, né? É fruto, então, da imaginação? Essa pessoa... É fruto de uma imaginação. Deseja, né? Ela quer preencher um vazio, né? É realmente uma pessoa carente. Né? A pessoa carente se torna masoquista, né? Porque ela tem esses extremos, ou a vida é cheia de adrenalina, que ela confunde isso com amor, né? Então a pessoa que a maltrata faz ela sentir emoções tão fortes que ela acha que emoção forte é amor, e ela generaliza, toda emoção forte é amor. Ou então ela tem um tédio, então quando ela acha uma pessoa que a trata bem, que a trata com respeito, que vai com calma, né? Ela fala, eu sinto nada, um tédio. Né? Quer dizer, o que é o tédio? É a falta de referência de paz. Então, para não ter uma vida parada, um tédio, uma coisa sem graça, ela cai no outro extremo, porque ela não tem esse referencial. Então, em terapia, assim, o momento mais difícil de uma terapia é quando você começa a buscar esse referencial, porque você tem que aguentar o tédio. A pessoa acha que tudo não tem graça, que é tudo xoxo. Ele é legal, mas é tão sem graça, porque não tem aquela coisa. E aquela coisa é o sofrimento. Então essa pessoa também tem uma certa carência, tem uma certa tendência masoquista, gosta de sofrer. Tem. É que ela confunde. Ela quer sempre... Ela aquela questão de confunde. falar que a mulher gosta mais do cara que é cafajeste. Isso, exatamente. Por que alguém vai gostar de cafajeste? Quer dizer, o que ela está querendo? Ela está querendo o tempo todo transformar uma pessoa. Ela quer pegar uma pessoa que é basicamente polígama e transformar numa pessoa monogâmica. Jamais ela vai conseguir mudar o caráter do outro. E essa questão hoje que nós deparamos aí no dia a dia, que é a perca de valores. Que hoje está tudo... Tá demais. Banalizado, né? Hoje não tem mais assim compromisso com nada, né? Nem homem quer compromisso, as mulheres não querem compromisso. Então, acho que em decorrência dessa perca de valores familiares, esses valores aí também de ser humano para com ser humano, acho que também fica... Pode gerar esse... fica tudo muito... Vazio, banalizado? Muito... É aquela questão do eu quero, mas aí eu quero sofrer para ter, e quando a pessoa começa a se aproximar, eu sou o problema, então, como você levantou no início, e eu acabo afastando aquela pessoa. Se a pessoa for legal, eu afasto. Se a pessoa for me torturar, né, se eu tenho essa doença, eu fico. Ou eu fico porque eu sou muito carente, e então, porque a pessoa que vai te torturar, ela não chega falando assim, olha, muito prazer, eu sou agressivo, eu sou infiel, eu sou isso, eu sou aquilo, você quer ficar comigo? A pessoa não chega assim, ela chega com flores, ela chega cheia de encantos. Daí, quando você abre a guarda, ela mostra um outro lado. Aí você passa a vida relevando, esperando aqueles primeiros 5 dias
voltarem. Você passa 5 anos esperando 5 dias voltarem, que não voltam nunca. Só quando você está falando em sair da relação. Vamos terminar, não dá certo. Aí a pessoa fica do dia para a noite um santo. Perfeito! Sabe? Aí o que você vê? Que o tempo todo a pessoa sabe o que você espera dela, ela sabe o que ela deveria fazer, ela não faz porque não quer. Ok. Né? Bom, nós vamos a um breve intervalo, o tema está interessante, eu tenho certeza que você de casa tem alguma coisa para contar para a gente, daqui a pouco a gente vai saber o que os internautas estão falando a respeito disso. E você, continue com a gente, nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. De volta com Vejam Só, hoje nós estamos perguntando aos nossos entrevistados e a você de casa, se pessoas que atraem relacionamentos problemáticos, elas são carentes ou se são masoquistas. Afinal de contas, o que leva uma pessoa a se submeter a uma relação que às vezes não traz felicidade, que gera sofrimento, que perda da autoestima? Será que essa pessoa ama mesmo? Isso é amor mesmo? Ou faz parte de uma carência? Ela está tentando, ela tem um problema e ela acha que por estar envolvida com alguém, ela pode estar preenchendo essa lacuna que existe. Bom, é um tema que merece ser bastante analisado. A gente tem o prazer de estar recebendo aqui hoje a Maria Estela Junqueira Rebouças, que é psicóloga, e o Afroex, que é cantor. Você de casa, o que você pensa a respeito desse assunto? Sua participação pode ser por telefone ou pelo site do Vejam Só, que é o www.rittv.com.br/Vejam Só. O nosso telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. Gerlânia Medeiros, a garota interativa do Vejam Só. O que o pessoal de casa está falando a respeito disso? O que os internautas estão falando, Gê? Vamos lá, eu vou começar com o e-mail da Lourdes, que escreve de Paracambi, no Rio. Ela fala que acho que é masoquista a pessoa que continua com relacionamentos problemáticos. Uma vez que esse tipo de pessoa não consegue ser feliz em seus relacionamentos e acabam mesmo atraindo problemas para si. O próximo e-mail é da Maria, lá de Minas, de Alfena. Maria, eu vou mandar a cópia para você, porque ela está mandando querendo a cópia do programa. Fica tranquila, Maria. Vai chegar. Ela vai chegar. Ela fala o seguinte: eu acredito que seja carência afetiva o fato que leva alguém a se envolver numa relação problemática. A psicanálise dá nomes como complexo de Édipo. Mas, na verdade, o que o ser humano, quando se sente vazio, carente, acaba se apegando ao primeiro que se aproxima. E isso é falta de Jesus nas vidas, na opinião dela. Tem algumas mensagens que foram deixadas no blog. A primeira é do Moisés, que escreve do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca. Ele fala o seguinte: acho que não existem relacionamentos que não sejam problemáticos. Eita, generalizou. Ele fala que no casamento ocorre a união de duas pessoas problemáticas, o marido e a mulher. O casamento é a união de duas pessoas imperfeitas que se unem através do que é perfeito, a saber, o amor. É claro que se deve analisar bem o parceiro antes de haver a união. Um amigo me disse que no namoro um trata o outro como nomes de filhotes de animais. Meu gatinho, meu ursinho. Depois do casamento não se sabe o porquê os animais mudam e ficam maiores. Seu elefante, sua baleia e por aí vai. Tá complicado, hein? Na opinião da Conceição, que deixou mensagem no blog também, ela fala que isso é masoquismo, sofrer por opção, mesmo que seja de amor. A Luísa de Oliveira acha que é pura baixa estima. Na realidade, eu acho que, na minha opinião, eu não acho que seja tendências masoquista, porque eu acho difícil pensar que alguém goste de sofrer, né? É complicado. Eu acho que é mais carência afetiva mesmo. Você atrai de relacionamentos problemáticos? Fala a verdade. Não, eu acho que não que eu atraia relacionamentos problemáticos. Eu já tive relacionamento problema. Mas eu acho que não que atraia isso. Eu acho que todo mundo tem que viver algumas coisas. Eu acho que o pior do relacionamento problema é você continuar com ele. Então, se você percebeu que você está com uma bomba, solta e sai fora, né? Sai correndo, Sai correndo, exatamente. Viver relacionamentos problemáticos, todo mundo está exposto a viver e você acaba aprendendo com esses relacionamentos também. Mas eu queria aproveitar que o Afroex está aqui e fazer uma pergunta para ele. Porque ele foi casado com a Simonia, cantora, e acho que
todo mundo lembra dessa época que foi bastante conturbada. A imprensa, eu acho que falava muito do relacionamento dele. Eu queria saber se ele considera o casamento com a Simone um relacionamento problemático, que tenha sido um relacionamento problemático. A Afrobomba está nas suas mãos. Eu encaro assim um relacionamento normal. Infelizmente, devido incompatibilidade mesmo de gêneros, assim, de culturas também um pouco diferentes, de gostos, e a gente já chegou à conclusão que não dava mais, mas a questão mesmo da mídia é que teve uma grande controvérsia no cotidiano normal, né? Porque tudo que implica questão de negro e branco, pobre e rico, e preso e livre, aí se levantou uma controvérsia Foi uma mesmo. salada que rendeu aí, enfim, boatos e mais boatos. Então levantou-se essa polêmica, mas assim, eu não vivi um relacionamento problemático com ela. A gente tinha muito respeito e nesse respeito a gente vive até hoje na questão enfim, não deu certo, mas temos 2 filhos e convivemos bem. Ela tem o relacionamento dela, é casada hoje. E assim vamos indo, né? É aquela questão da gente aprender com todos os relacionamentos? Ah, sim. Você tem que aprender para não repetir aquilo, né? É como a G falou, minha amiga G. A nossa amiga Vilânia Medeiros. A G tentou me colocar em xeque. Ela tentou te pôr numa Ela falou fria. uma bomba antes? Ela falou a bomba. Ela falou, agora eu vou transferir para tentou me você. colocar em xeque. É que ela é uma menina gentil, simpática. Cair num relacionamento bomba, não tem quem não caia. Agora, se isso é um contínuo, né? Tem até um outro tipo de relacionamento bomba que a pessoa procura, que é o sádico, que ele é sádico e masoquista ao mesmo tempo, né? É sadomasoquista. Então, aquele que se impor primeiro, o outro fica submisso e apanha. Até o dia que ele se enjoa e ele fala, vou embora. Aí o outro, né? Fica perfeito na hora e abaixa e aí inverte, né? Quem apanhava bate e quem batia apanha. E fica nesse assim, quem sobreviver cai fora, né? Mas os dois aos pedaços, né? Porque nada que destrua, nada que te dê tremedeira, taquicardia, nada que fira seu coração, vai te fazer bem nessa vida. Mas assim, quando a gente levanta essa questão de que, então se você percebe que o relacionamento é problema, foge dele. Mas para isso você precisa ter autoestima. Se não tiver autoestima... Eu imagino que quem em casa vive um relacionamento problemático, deva ter dificuldade em romper. Tem, porque a pessoa que não tem autoestima, geralmente ela tem uma depressão genética, que pode ser até uma leve. Essa depressão genética faz com que você não produza autoestima, né? Você tem que imaginar assim, você imagina um tanque que está suas qualidades e seus defeitos. Essas duas coisas misturadas formam a sua autoestima. Então, se você falar que você não gosta de mim porque eu tenho tal defeito, eu posso suportar porque eu tenho outras qualidades. Mas quem tem esse tipo de depressão genética, as qualidades não ficam, elas escoam. Só ficam os defeitos. Então, se você me conhece, fala que eu tenho qualidade, eu me apego a você. Depois você fala que eu não tenho mais aquela qualidade, era a única coisa que eu tinha. Porque o meu depósito está vazio. É aquela pessoa que todo dia te pergunta se ela não engordou, todo dia ela te pergunta se o cabelo dela tá bom, todo dia ela pergunta se a roupa não sei o quê. O tempo todo ela precisa de elogio, e você vê que aquilo não fixa. No dia seguinte ela te faz todas as mesmas perguntas. São características de um relacionamento problemático. São. Essa pessoa com certeza terá autoestima, relacionamentos problemáticos. Você estava contando para a gente, durante um intervalo, que durante um período você buscou relacionamentos e você pulou de um para o outro na busca de encontrar um relacionamento que fosse, digamos, mais tradicional. Que assim, hoje a sociedade depara com isso, a sociedade, né, principalmente o homem, tá aí vivendo essa banalidade, né? E depois hoje, né, com a minha visão mais criteriosa diante da minha conversão, eu tenho uma outra análise diante disso. Mas antes eu buscava, de repente, uma quantidade e não a qualidade. E acho que é devido também ao compromisso, né? Você fazia isso por carência? Você Não é por carência. Sozinho, eu abandonado? acredito que, por exemplo, buscavam uma pessoa
Mas só que hoje, se você analisa de uma forma mais racional e com compromisso, você não vai ficar buscando em várias pessoas. Você vai esperar o tempo que Deus determina para a sua vida, a pessoa que Deus determina, que Deus tem o melhor para a gente. E em cima dessa pessoa você já vai definir que é a pessoa exata para a sua vida. Então, essa é a minha análise hoje, com mais clareza, né? Diante do que a gente vem vindo, vem presenciando e diante também do que eu já passei, né? Bom, nós vamos acompanhar daqui a pouquinho o que o pessoal saber, o que as pessoas nas ruas de São Paulo disseram a respeito do tema do Vejam Só de hoje. Antes, a gente queria fazer uma correção. Os temas que você acompanha aqui no Vejam Só, que a gente está sempre debatendo, em breve eles vão estar disponibilizados no site do programa. Então, se de repente você deseja rever algum programa, ou mesmo você gostaria de ter uma cópia do programa, você tem que ficar na espera. Em breve, a gente vai estar disponibilizando alguns programas no site. Vamos ver, então, o que o pessoal nas ruas de São Paulo disseram a respeito desse tema, ao serem abordadas pela nossa reportagem sobre o assunto. Vejam só. Pessoas que atraem relacionamentos problemáticos. Isso significa que elas são carentes, afetivamente, ou são masoquistas, gostam de sofrer? Eu acho que são masoquistas, gostam de sofrer. Porque ela gosta dele, né? Continua, porque ela gosta do bichinho, né? Não é verdade? Eu acho que são carentes. Não, afetivamente carentes. Com os mesmos problemas, problemáticas também, eu acredito. Geralmente as pessoas gostam de sofrer por amor. São masoquistas mesmo. E aí? Gostam de sofrer por amor? Isso continua existindo, Romeu e Julieta, aquele romance totalmente problemático, morreram se amando. É isso mesmo, as pessoas ainda sonham em viver o amor, mesmo que seja problemático, mas sentir toda essa intensidade de um romance? É o que a doutora falou, se a pessoa não tem autoestima, então ela acaba submetendo a isso, né? Eu acho que é só essa questão mesmo, da autoestima, porque não é possível que uma pessoa queira viver infeliz, queira viver um relacionamento problemático. Tem tanta gente vivendo, se mantendo fiéis a relacionamentos problemáticos. Liga para o amigo, liga para o pai, liga para a mãe, reclama diz que está infeliz, diz que não aguenta mais, mas não tem coragem de romper. Porque quando né, a gente até estava conversando lá fora, quando a pessoa vai procurando para um e conta, ela desabafa, ela como se ela tivesse com aqueles monte de sapo no estômago, ela põe todos para fora. E aí ela zera, depois que ela fala, é como se aquilo não tivesse acontecido. Ela põe para fora dela, e aí ela já pode viver aquilo de novo. Então, a pessoa é uma bola de neve. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E aí a primeira pessoa conta para um, depois ela conta para dois, depois ela conta para o mundo. Depois ela aluga uma orelha caridosa. E essa pessoa, ela liga de manhã, de tarde, de noite e só fala daquilo, só fala daquilo. Aí a pessoa fica dando conselho, ela não segue nenhum. Né? Quer dizer, o que essa pessoa não está vendo? Que ela não vai mudar o outro e que o outro não a ama. Só que isso é tão insuportável que ela vive num mundo de fantasias mórbidas, né? Fantasias masoquistas, mórbidas mesmo, em que essa pessoa vai se transformar e aqueles 5 primeiros dias do começo vão voltar. E aí quanto mais ela se humilha e quanto mais ela perde o time, perde o tempo de terminar, menos autoestima ela vai tendo. Então, mais difícil fica terminar. Então, perder a hora de terminar é uma coisa muito complicada. Porque o ser humano é condicionado, doutora, a senhora vê dessa forma, assim, que o ser humano acaba se adaptando a essa... A dor? Essa realidade. E acaba também perdendo também a referência, por exemplo, de amizade. Sim, porque quem que fica do lado? Dos amigos quando isso acontece, Afasta. Quem que fica? Só os outros que também têm uma história igual para contar. Aí um fala, por que ele fez isso? Aí a outra fala, e o meu então que fez aquilo? Então, você vai mudando o seu meio ambiente, à sua volta só vão ficando pessoas que funcionam como você. E aí você tem a ilusão que todo relacionamento é assim, que a vida é assim, mas não é. Você está criando um mundo só assim para você. Uma das entrevistadas que falou lá aqui da Praça da Sé, em São Paulo, ela falava sobre isso. Que pessoas problemáticas atraem pessoas problemáticas. Sim, porque a pessoa que não é problemática, ela conhece alguém.
A pessoa é problemática. Ela dá um toque, dá 2 toques, 3 toques. No quarto, ela foi embora. Ela não vai ficar falando a mesma coisa para o resto da vida dela. Né? Só que a pessoa problemática, se ela não estiver pronta para abrir mão desse ser problemático, toda pessoa interessante ela vai perder. E se a pessoa interessante tiver paciência, ela vai achar que é um tédio. Não vai sentir aquele frio, aquela adrenalina, porque a pessoa interessante é aquela que não te ameaça, aquela que fala que quando vai aparecer, aparece, que quando Essa diz pessoa que não é vai interessante. telefonar, telefona, não fica contando, que agora tem uma história que é muito interessante. Você conhece uma pessoa num dia, você tem não sei quantos dias que você não pode ligar, daí você liga naquele dia, daí ele tem que retornar em não sei quantos dias, depois, quer dizer, Isso pelo amor de significa Deus, dizer isso para mim é aula de matemática, não Isso é não? significa dizer que daqui a pouco a gente vai passar o telefone de algumas clínicas e recomendar. Se você em casa tem esse problema e ele se repete, Tem procura que ajuda, se ajuda tratar, médica. porque tem, precisa, porque precisa aprender a se relacionar de outra maneira, porque realmente a pessoa ela vive tanto isso que ela não consegue mais viver sem isso. A angústia gera dependência. é São um problema dependentes de angústia. Bom, nós estamos com um telespectador na linha. Fábio fala com a gente aqui de São Paulo. Fábio, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fábio? Tudo, Prazer ter você aqui no Vejam Só. tudo. E aí, o que você acha, Fábio, do tema de hoje? Olha, o que eu acho, a psicóloga, de forma brilhante, falou tudo. Certo. Eu acho que Opa. as pessoas estão vazias e sem referencial. Em primeiro lugar, vazias, porque a vida é tão fast food, as pessoas não sabem. Eu quero ser feliz, mas o que é que vai te levar a ser feliz? Elas não sabem. Entendi. Então, assim, a primeira resposta para a felicidade, todo mundo sabe. Eu quero amar, mas ninguém sabe o que é amor. Então, assim, essas palavras básicas todo mundo tem na ponta da língua, mas na realidade, por falta de conhecimento, de tempo, de estrutura, de equilíbrio, aí é com a doutora. Eu não sei qual é a palavra apropriada para isso. Ô, mas, Fábio. na realidade, também a falta de referência... Fábio. Referência. Sim. Pois não. Você já passou por relacionamentos problemáticos? Não, porque eu tive 2 coisas e 2 privilégios na minha vida. Eu tentei me encher com conhecimento, com experiências com pai, com mãe, com família e com tudo que eu tinha à mão para aprender, e o que não era bom eu jogava fora, o que era bom eu guardava. Você E foi a bem segunda racional nos coisa relacionamentos, né? É a referência. Você foi bem racional, né, Fábio? Exato. Mas eu não sei se é racional ou optar pelo prático, pelo que é mais fácil. Porque, sabe, na realidade, o errar parece ser mais fácil. E essa coisa do ficar, hoje em dia as pessoas namoram, e eu já vi isso, adolescente falando, eu tô casado. Casado é outra coisa. É verdade. Casado é compromisso. Então é mais fácil esse tipo de comportamento. Então eu optei por buscar antes de fazer. Sabe por a escolha, conhecer Fábio. antes de tomar atitudes. Ok. Fábio, obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no programa, viu? Gerlânia, você estava falando para a gente que tem uma pergunta feita pelo internauta para o AfroX. Exatamente. Tem a Ok. pergunta do William, que escreveu aqui de São Paulo. Ele quer saber do AfroX, você não crê que tratamento terapêutico poderia ter mantido o seu casamento com a Simone? E ele quer saber também se o Afro é a favor da separação. E aí, Afro? A Eu bola é creio sua. que tratamento terapêutico não. Eu creio que a minha conversão, se eu fosse convertido na época que eu estava casado, consequentemente meu casamento não teria acabado. Não teria acabado. Então, eu acho que é mais a questão mesmo espiritual do que... do que psicológica. Do que psicológica. E qual a outra pergunta? A questão mesmo? do caso, se você é a favor favor Da de separação, a partir do momento que você define uma pessoa para casar, tem que ser para sempre, né? Essa é a minha visão, né? Porque hoje, na minha condição e na condição também dentro do que eu acredito da lei de Deus, que você casa com uma pessoa para você viver para sempre. Para né? sempre. Bom, nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa, infelizmente. AfroX, o que o pessoal de casa quiser entrar em contato com você, que quiser contratar os seus shows, o que deve fazer? Então, deixou o telefone, eu não recordo assim de... Ele não... Acho que o telefone ali. está na tela. Tá na tela, fala com o Zero Michel. operador, com o Michel, é o 0 a operadora gente- 11
11... 7632-3512. Ele esqueceu o número do telefone. 3907-2589. É assim mesmo. Enfim, eu também esqueço, é normal. Mas questão, a gente está fazendo bastante palestras, voltada também para a questão da autoestima, baseado no que eu vivi, e o principal, a recuperação, que me levaram a se recuperar. Também venho dando testemunhos também do que aconteceu na minha vida e hoje que Deus fez de bom, e shows também a gente está fazendo bastante aí, graças a Deus. Ok, o pessoal de casa anotou o seu telefone, o seu contato. Legal. E a gente torce para que eles entrem em contato com você. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa, mais uma vez. Obrigada. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, o que faz? É bom, pode ligar para o meu consultório, 5051-0146. Em Moema, Avenida Divino Salvador, 726. O telefone está aparecendo no seu vídeo, né? 0 operadora 11 50 51 0146. E você de casa que ligou, que participou do Vejam Só, o resultado da enquete foi a seguinte. No início do programa fizemos a seguinte pergunta para o telespectador. O que leva muitas pessoas a insistirem em relacionamentos problemáticos? 72% responderam que é carência afetiva. E 28% disseram que essas pessoas têm tendências masoquistas. Você que ligou, que participou, está concorrendo a um brinde que é a camiseta da Mais Alto Camiseteria, essa que você está vendo aqui no vídeo, que vai para Rodonópolis, Mato Grosso. Ivanildo, você vai estar recebendo essa belíssima camiseta na sua casa. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente espera que vocês tenham aproveitado esse tema tanto quanto nós aproveitamos. E a gente se vê amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais um debate. Foi um prazer estar aqui com você. Uma boa noite. Até lá.